E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Nosso estudo de hoje se estenderá do capítulo 32 até o capítulo 34. E você observa que entra em cena um novo personagem. Ele ficou quieto até o presente momento da narrativa, e a Bíblia declara que ele era o indivíduo mais jovem, e por uma questão de respeito ele permanece calado enquanto os mais velhos estão falando. Aí já surge um primeiro exemplo positivo de como os mais novos precisam ter respeito pelos mais velhos. Isso faz muito bem para qualquer tipo de relacionamento. O fato do mais novo, de repente, se achar mais descolado, mais antenado com as novidades, não anula a experiência dos mais velhos. E é preciso haver uma junção de força jovem com experiência e maturidade daqueles que são mais vividos. E essa junção tende a dar muito certo quando estamos mais dispostos a ouvir do que a falar. E Eliú espera o seu momento. E depois que todos já falaram muita coisa, ele aparece num cenário onde ele se identifica como alguém irado. Você observa o verso 2 e o verso 3, que acendeu-se a ira de Eliú contra Jó, acendeu-se a sua ira porque Jó ficava se justificando o tempo todo. E ele está dizendo, isso não é necessário. Deus conhece todas as coisas, você não precisa ficar se justificando, se achando justo o tempo todo. E ele vai na direção de desenvolver essa ira não só contra Jó, contra também os seus 3 amigos, porque eles estavam condenando a Jó, diz o verso 3. Ele se ira com Jó por sua autojustificação e ele se ira com Jó por causa da condenação que os seus amigos estavam fazendo contra ele. Estavam fazendo uma abordagem totalmente inadequada, segundo Eliú. Você observa que para ele, tanto Jó quanto os seus amigos estavam não somente errados, mas tudo que haviam falado havia em Eliú provocado ira. Você observa que no capítulo 33, o sofrimento na vida de Jó, segundo Eliú, é por causa da sua vida débil em oração. É o que se dá a entender no versículo 25 e 26 do capítulo 33. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Ou seja, você não ora, então Deus não está se agradando de você, consequentemente você não está vendo a face dele com júbilo, ele só vai restituir as tuas justiças se você se enveredar neste processo de oração. Ou seja, parece que Jó, na concepção de Eliú, não está orando como devia orar. Nesses versos, a ideia é exatamente essa, que Jó tem alguma coisa errada na sua vida de oração. É mole ou que mais? Eliú continua seu discurso e repreende o patriarca por se dizer puro e justo, por dizer que Deus não se comunica mais uma vez e que, na verdade, Deus se revela de diversas formas. E Jó não deveria estar dizendo, Deus não fala mais comigo. Não, Deus continua falando contigo. No verso 33, infelizmente, Eliú transmite uma ideia de superioridade, de orgulho. Parece que neste momento ele é o detentor da verdade e traz o opróbrio não só a Jó, como também agora aos 3 outros que estavam criticando a Jó. No versículo 19, nós temos uma citação muito interessante no capítulo 34 agora. Entramos no capítulo 34 e no verso 19 tem um texto que diz: quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. Gosto desse verso. O tratamento igualitário da parte de Deus para todos os seres humanos, independente de raça, cor, credo, independente se é rico e se é pobre, Deus não faz acepção de pessoas, mesmo porque todos são pecadores. Então, como diferenciar alguns se todos possuem a mesma qualidade, a mesma característica? Todos somos pecadores e carentes da graça de Deus. Você observa que quando um jogo de xadrez termina, mesmo o peão ou o rei ou a rainha
ou a torre, ou o cavalo, ou o bispo, todos vão para o mesmo lugar, a saber, na mesma caixa de xadrez. São guardados juntos. Então um pode ser o rei, o outro pode ser o governador, o outro pode ser o presidente. No final vai todo mundo para o mesmo lugar. Para baixo da terra, como nos capítulos anteriores foi dito por Jó, vai ser comido, coberto de vermes. Enfim, você observa que não há razão para termos esse processo de diferenciação ou de nos acharmos melhor do que os outros. Infelizmente, Eliú, na continuidade do seu discurso, acaba caindo no mesmo erro dos demais, de interpretar o sofrimento de Jó como um castigo merecido e suas palavras como uma afronta contra Deus, de acordo com o verso 37. Mas uma coisa Eliú tinha razão, observe o verso 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Essa verdade por si só deveria fazer Eliú se calar e todos os outros, mas que é uma realidade de fato que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Isto é coerente, isto é verídico, isto é fato. Os olhos de Deus estão sobre nós agora. Deus seja louvado, que tenhamos a possibilidade neste dia de, pelo poder do Espírito Santo, andar em retidão na presença do Senhor. Glórias ao nome dele. Graça e paz. Amanhã tem mais.